Olá, boa noite. Meu nome é Bruno Belo Lima, eu sou médico com formação em clínica médica e cuidados paliativos. Hoje a gente vai falar sobre a avaliação inicial da dor em cuidados paliativos. Começar a definição, né? Eu brinco que essa definição não define muito, porque se a gente for ler aqui, é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou relacionada à lesão ou potencial dos tecidos ou descrita em termos de tal lesão. Eu acho que a mensagem mais importante daqui é que a dor, ela é subjetiva. Então, por mais que seja não tenha uma agressão direta, só se você já tiver a iminência de e o indivíduo tiver dor, isso já é considerado como dor. Dentro do cuidados paliativos, a gente fala muito sobre dor total, né? Entendendo esse termo que foi cunhado pela Cicely Saunders, que a dor, ela tem um componente, sim, físico, mas ela tem um componente espiritual, psicológico, social, né? Então, às vezes, uma dor torácica não é só física, né? Ela tem todo um componente psicológico, de angústia, de mal-estar, uma questão de opressão, às vezes uma questão espiritual, né? De falta... E aí, extrapolando o conceito de dor total para outros sintomas, a gente tem falta de ar total, náusea total, entendendo que isso vai muito além da questão meramente biológica. E aí, como que a gente classifica, né? O que que a gente tem que avaliar na dor? Então, a gente tem que avaliar se a dor é aguda ou crônica, né? Então, crônica seria maior que 2 a 3 meses, a maioria dos locais traz como 3 meses. A gente tem que entender qual que é o local da dor, né? Então, se o paciente chega no pronto-socorro, ele chega e fala com dor, a gente não vai simplesmente colocar dipirona e é isso, né? A gente tem que entender se essa dor é na cabeça ou se é no pé, né? Então, começa por aí. Qual que é a intensidade dessa dor, se é leve, moderada ou intensa? Qual que é o tipo da dor, que a gente vai falar um pouquinho mais a seguir? Se tem radiação, se não tem? Qual que é o grau de interferência nas atividades diárias? Lembrando que quando chega um paciente com dor crônica, uma das primeiras conversas que eu tenho é que muito provavelmente aquela dor não vai zerar. Talvez o máximo que a gente consiga é uma dor no nível 3, né? 3 em 10. Sobretudo quando é uma dor neuropática. E além disso, às vezes o paciente vem com uma expectativa no consultório de ficar totalmente sem dor, quando às vezes a gente alinha essas expectativas e talvez aquele paciente que está acamado e não consegue ficar em pé por conta de dor, talvez esse seja o nosso objetivo principal. Se a gente conseguir outras coisas bem, se a gente conseguir que ele fique sem dor, melhor ainda. Mas o risco da gente prometer isso logo de cara é o paciente não ficar sem dor, e aí ele chega na consulta seguinte e fala, doutor, eu tô com dor. Aí você vai lá e troca a medicação. Chega na seguinte, doutor, eu tô com dor. Vai lá e troca a medicação. Então, é interessante para a gente poder ter um objetivo claro no tratamento. Entender o que que piora essa dor, né? O que que melhora, então, às vezes, posições, em que momento do dia. E aí a gente tem uma escala visual numérica, né, de 0 a 10. Então, 0 sendo nada de dor e 10 a pior dor sentida, então o paciente vai graduando isso. Nem sempre isso é fácil, então imagine você com dor, né, com uma cefaleia. Se te pedem para graduar, será que você consegue? Né? Então, isso sim vale, isso é validado, mas eu acho que muitas vezes mais vale para uma avaliação intrapessoal, né, no sentido de que aquela pessoa que chegou com uma dor 10 no seu consultório, começa a ter uma dor 8, uma dor 6, e isso vai te guiando mais, tá? Uma outra questão, nem todos os pacientes entendem o que que é o que que é 0 a 10, né? Então, às vezes você pergunta, como é que tá a sua dor? Tá 9. Aí quando você vai falar de uma forma categórica, né? Se tá forte, se tá leve, ou se tá moderada, ele fala, não, tá leve, né? Então, que eu brinco também é que a gente sempre quer um 10, né? Então, se tá 9, tá ok, tá beleza, tá ótimo, né? Então, às vezes, tentar entender realmente se isso foi compreendido. Se não tiver essa possibilidade de 0 a 10, usar a forma categórica mesmo, né? Então, tá leve, moderado ou forte. E aí você vai caminhando dentro disso. Uma outra forma é a escala visual analógica, né? Então, também de 0 a 10, onde vai mostrando aqui
de acordo com o rosto, qual que é a intensidade da dor. Dor, né? Então a gente tem uma dor aguda e tem uma dor crônica. Aqui traz uma, como que é disparado, né? Lembrando que a gente tem os corpúsculos, né? E a gente tem as fibras nervosas que podem ser lesionadas e causar dor, tá? A gente vai dar a classificação logo em seguida sobre nociceptiva e neuropática, mas aqui a gente tem estimulação desses neurônios, né? Por histamina liberada pelos mastócitos, bradicinina, prostaglandina, né? Tudo isso vai levar a um processo inflamatório e vai estimular essas fibras de dor. As fibras de dor, da dor aguda, o que propaga isso por via ascendente é a delta, tá? É uma via que é mielinizada. E a dor crônica seria pela C, que a gente considera como não mielinizada, mas na verdade teriam uma quantidade mínima de mielina, mas é uma fibra que tem uma condução muito mais lenta. Então, esse primeiro neurônio lá, né, ele vai disparar essa cascata, né, ele vai ter essa propagação do estímulo por esse neurônio periférico, e aí ele vai ascender até o corno posterior da medula, né, e aí vai fazer a primeira sinapse. Esse segundo neurônio vai fazer uma decussação na mesma região, vai ascender até o tálamo e depois vai até o córtex. De novo, a grosso modo, quando a gente está falando de dor aguda, a gente tem basicamente esses três neurônios. Quando a gente vai falar de dor crônica, pode chegar a 15 a 16 neurônios, onde nessa região do tronco encefálico vai começar a fazer sinapses com regiões do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso límbico, né? Então começa a se tornar muito mais complexo o mecanismo de dor e, por conseguinte, o seu tratamento, né? Existe até um mecanismo que se fala de centralização da dor. Existem outros tipos de dores, tá? Mas acho que dessa forma aqui fica bastante didático e a gente consegue classificar a maior parte das dores, que a gente vai ter basicamente nociceptivo, somático e visceral, neuropático, central e periférico, e dormista, né? O que é a nociceptiva? A gente vai falar no slide seguinte, mas só para a gente poder organizar na cabeça. É quando você tem aqueles receptores que eu comentei, né, específicos, para quando você tem uma pressão mais profunda, aquilo vai liberar uma cascata de dor. Quando você tem um agente químico, aquilo vai disparar também a questão de dor, né? Então, a gente tem receptores específicos para isso, né? Se é uma dor mais localizada, somática, se é uma dor mais difusa, mais específica, visceral. A gente vai falar no slide seguinte. A neuropática, a gente não tem esse receptor específico, a gente vai ter uma lesão do neurônio. E aí vai depender se é central ou periférica. E a mista é uma mistura dos dois, muito comum nos casos de câncer com metástase óssea. Então, dor nociceptiva, né, originada a partir da estimulação de nociceptores, né, que são células que sentem dor. Então, a gente tem na pele, nas vísceras, nos músculos, fáscia, tecido conjuntivo, periósteo, meninges, né? É interessante aqui, quando a gente fala de meninge, porque o cérebro em si, ele não sente dor. É isso que permite aquelas cirurgias com o crânio aberto e a pessoa acordada, tocando violão, tocando violino, enfim. Mas a dor está na meninge, né? Então, é isso que causa dor. E aí pode ter estímulos térmicos, químicos, mecânicos, né? É resultado de danos teciduais, como a gente comentou, então inflamatórios, traumáticos e isquêmicos. Então você tem um receptor de dor. Então a dor nociceptiva, a gente vai classificar, como a gente comentou, em somática ou visceral. Somática é uma dor bem localizada, contínua, latejante, que piora com o movimento. A visceral, então às vezes você tem aquele quadro de cólica, uma dor torácica, uma precordialgia, né? Isso fica mais inespecífico. A dor neuropática, aí é uma dor que vem da lesão do nervo. Então imaginem que agora tem um curto-circuito ali no nervo. Ele está inflamado, ele está irritado, ele está comprimido. Então você começa a ter sensações aberrantes, tá? Então você pode ter queimação, choque, facada, laceração, formigamento, alodínia, né? Então eu tive uma paciente que ela teve uma neuralgia herpética, né? Que ela ficou com dor, né? Pós-herpética, que o vento no cabelo, né, ela teve aqui nessa região de V1, né?
o vento que batia na cabeça já gerava dor. Então, isso é uma alodínia. Era um estímulo que não era para ser doloroso e era doloroso, né? Então, hiperestesia, né, uma sensibilidade exagerada da estimulação, hiperalgesia, é um estímulo que é doloroso, mas tem um efeito muito maior, né, do que inicialmente. E aí a gente vai para os princípios de controle de dor da OMS, tá? Então a gente tem pela boca, pelo relógio, pela escada, individualização e atenção aos detalhes, tá? Isso aqui, gente, vai controlar mais de 80% das dores, tá? Só voltando pela boca, né? Então, pela boca seria o mecanismo mais fácil, né? Então, a gente já é consagrado a via oral como a principal via que a gente usa na medicina, né? Além disso, quando a gente vai pensar em farmacologia, aquela medicação vai sendo liberada por um tempo, né? O nosso foco principal aqui vai ser morfina, então vai sendo liberada aos poucos. Então, você não tem o que às vezes acontece quando é endovenoso, que é o que a gente chama de pico-vale. Então, a concentração é atingida muito rápido e logo depois cai. E às vezes esse paciente fica descoberto por um tempo, né? Então, pela boca seria a principal via. Pelo relógio. Hoje é muito claro para a gente que paciente que tem uma dor crônica, ele vai ser tratado, né, cronicamente, né? Então, o ideal é que você já tenha a sua medicação de 6 em 6 horas, 8 em 8, mas antes isso não era muito claro. Então, o que que é o ideal? Você deixar a medicação de horário, né? Dependendo da medicação, de 6 em 6, de 8 em 8, e deixar os resgates se necessário. Então, o paciente teve piora de dor em algum momento, você deixa aquele já resgate da medicação. E aí a gente vai para o seguinte, que é pela escada. O que que é a escada, né? Essa escada tem alguns locais que já suprimiram essa segunda degrau, outros já colocam um quarto degrau, que seria as medidas intervencionistas. Eu acho que essa aqui é bastante didática para a gente, tá? Então, você teria aqui dor leve, que seria uma intensidade de 1 a 3, onde você vai usar analgésico simples, anti-inflamatório não esteroidal, tá? Dor moderada, de 4 a 6, onde você vai usar opioides fracos, analgésicos simples. Dor intensa, de 7 a 10, onde você vai usar opioides fortes, analgésico simples. E aqui, a qualquer momento, você pode usar os adjuvantes dependendo do tipo de dor, né? Então, antidepressivo, anticonvulsivante, corticoide, radioterapia, tá? Uma primeira pergunta: opioide tem dose máxima? Opioide fraco tem, tá? Então, a gente vai logo falar em seguida quais são os opioides fracos e também quais são os fortes. A individualização, né? Então, tem que ver para cada paciente qual que é a dose mais adequada, né? Sempre ponderar sobre os efeitos colaterais de cada medicação. Atenção aos detalhes. Então, o paciente sente dor num horário específico, tem pioras de dor em um determinado momento. Às vezes, paciente que está com adesivo, então, será que está colocando adequadamente? Teve um paciente uma vez que o adesivo de fentanil e a embalagem são muito. Sim, o adesivo é transparente de fentanil. Acabou que o paciente estava colocando a embalagem no lugar, entendeu? Então, sabe quando você vai prescrever insulina, que você tem que entender o passo a passo, como é que está fazendo, para onde vai, para onde vem? É por esse caminho. Então, analgésico simples, né? Então, dipirona, paracetamol, dose máxima da dipirona até 1 grama de 6 em 6 horas, paracetamol até 4 gramas no dia, né? Então, gente, sempre lembrar, existe um risco teórico aí da dipirona, digo teórico é incomum, na verdade, né? De causar alterações medulares, como a granulocitose. Paracetamol está bastante associado com a questão de hepatopatia, né? Lembrando que o antídoto é a N-acetilcisteína, né? Mais conhecido como Fluimucil. Os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Então, existe uma penca aí, algumas mais seletivas para COX-1, outros mais para COX-2, né? Mas eu coloquei aqui ibuprofeno, tenoxicana, naproxeno. E aí os opioides fracos, né? Codeína. Qual que é a dose máxima da codeína por dia, né? Até 360 miligramas por dia. Detalhe, assim, né? É a medicação mais obstipante, mais constipante. Então, eu evito bastante usar. Tem um caso para mim que é bastante emblemático, que era um senhor que ele tinha uma dor crônica pós uma cirurgia e que ele ficou com o intestino curto. Então eu falei, putz, para esse cara aqui é o cara ideal para codeína e realmente deu certo, né? Tramadol,
Tem alguns locais que colocam dose máxima de 400 e outros, na verdade, 600, né? Mas geralmente a gente usa até 400. O grande efeito colateral é náuseas e vômitos, sobretudo quando é feito endovenoso. É uma medicação boa também para quando você tem dor neuropática, porque a gente tem aquele mecanismo modulador descendente, né? Lá na substância cinzenta periaquedutal, que quando você tem ação em nora, você pode ter atuação em dor neuropática. A gente vai voltar nisso daqui a pouquinho, que eu vou comentar também com os antidepressivos. Os opioides fortes, né? O opioide forte tem dose máxima? Não tem, né? Então a gente tem morfina, que a gente vai falar um pouquinho mais. A metadona, que a gente só vai citar, né? De novo, nosso objetivo é morfina. A metadona, ela é lipossolúvel, tá? Então, é, ela, para atingir seu equilíbrio, ela leva de 3 a 5 dias. Então, se eu comecei metadona para o paciente hoje, ele continua com dor, eu não vou ajustar no dia seguinte, porque pode ser que ela ainda esteja nessa estabilização, tá? Oxicodona, ela é 2 vezes mais potente que a morfina, tá? Ela é um comprimido revestido, que tem uma liberação mais aguda e outro mais prolongada, né? Então, feito de 12 em 12 horas. Não dá para você macerar e colocar numa sonda nasoenteral, porque senão você vai perder esse efeito a longo prazo. A buprenorfina, né, que é um adesivo, então é bem bacana, 100 vezes mais potente que a morfina, e aí você troca a cada 7 dias. O fentanil, que também é em torno de 100 vezes mais potente que a morfina, você também coloca como adesivo, só que tem que trocar a cada 3 dias. Falando especificamente de morfina, né, então a morfina, ela tem uma boa metabolização hepática, em morfina 6-glicuronídeo e morfina 3-glicuronídeo. A morfina 3-glicuronídeo, a gente não sabe muito bem o que que ela faz, mas seria mais associada com os efeitos neuropáticos, né? Então, sonolência, o paciente pode ter algumas mioclonias, enquanto a morfina 6-glicuronídeo é que realmente estaria associada tanto com os efeitos desejados quanto com os efeitos colaterais, né? E os metabólitos teriam excreção renal. Então, daqui a gente já tira que o paciente tem que ter um fígado bom e um rim bom, tá? Uma outra coisa é, quando tem o efeito de primeira passagem da morfina, só 1/3 dela chega na via venosa. Então, a biodisponibilidade da morfina é em torno de 33%. Se a gente vai passar morfina via oral para endovenoso ou subcutâneo, então a gente tem que dividir por 3. Se o paciente usava 90 miligramas de morfina em 24 horas via oral, eu vou dividir por 3 e ele vai usar 30 miligramas EV ou subcutâneo nas 24 horas. E aí, quais são as vias de administração da morfina, né? Então, via oral, sonda nasointeral, via retal, EV, subcutâneo. Eu já usei a via retal, na verdade, eu usei a via retal pouquíssimas vezes, eu usei 2 vezes só. O intervalo entre as doses é de 4 em 4 horas, né? Podendo ser ajustado de acordo com o caso e a resposta. Então, essa é a grande mágica, assim, né? Acho que aqui está a grande arte, assim, né? Paciente caquético, paciente idoso frágil, paciente com doença renal, paciente com doença hepática, né? Às vezes você precisa começar com dose muito pequena de morfina, né? Os comprimidos que a gente tem de morfina de liberação curta é 10 e 30 miligramas, né? A gente também tem de liberação longa de 60 e 100, mas são menos comuns no mercado. A gente também tem frascos, né, de morfina. E aí, só uma curiosidade, a maioria das medicações, 1 ml é igual a 20 gotas, né? Aqui são 32 gotas. Mas voltando ao mais comum, né, que é a morfina 10 miligramas ou 30 miligramas, a 10 miligramas, né? Às vezes tem um paciente que a gente começa com 2 miligramas, 2,5 miligramas, né, que seria 1/4 do comprimido, de 6 em 6 horas e vai vendo a resposta, né? Então, às vezes, paciente idoso, frágil, tá? Mas, de grosso modo, de novo, 4 em 4 horas, né? E aí vem a dose de resgate, né? Geralmente é feito 1/6 a 1/10 da dose total do dia. No Brasil é mais comum fazer 1/6, no Reino Unido, 1/10. E aí o intervalo vai depender de cada caso, a cada 2 em 2 horas, a cada 4 em 4, até de 1 em 1 hora.
E aí isso dá uma grande confusão, assim, mas o que que você está falando? Que dose é essa? Que coisa, né? Então aqui eu trago um exercício para a gente, tá? Então, um paciente em uso de morfina 10 miligramas de 4 em 4 horas, tá? Ou seja, vamos lá, que isso aqui também muitas vezes pega. 4 em 4 horas. Então, eu vou. O dia tem 24 horas, né? Então, 24 horas dividido por 4 vai dar 6. Então, ele toma morfina 6 vezes por dia, né? Então, 6 vezes 10 vai dar 60 miligramas. Isso aqui é a dose regular que ele toma, dose diária dele. Aí a gente já tinha calculado lá e deixou as doses de resgate. Então, falou para ele, olha, no intervalo dessas doses, sempre que você tiver dor, né, você pode tomar. Porque a nossa ideia é que esse paciente precise do mínimo de resgate, né? Que ele precise no máximo de um por dia. Então ele usou nessa última semana. Então você vai lá, praticar a primeira vez, ó, veja aí na sua semana como é que vai ser. Olha, doutor, todo dia eu precisei usar 3 resgates. Aí ele falou, então usei 3 resgates de morfina de 10 miligramas. Dose diária de resgate de 30 miligramas. Então ele usou 60 da dose diária regular dele mais 30, né? De novo, isso aqui lembra a insulina, né? Mas enfim. Então, ele usou total de 90 miligramas. Aí agora, nessa consulta, né, que ele voltou depois de uma semana, você fala assim, puta, o que que eu vou fazer agora, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar esse valor de 90 miligramas e vai redistribuir ao longo dessas 6 doses. Então, você vai pegar 90 e, e dividir por 6, tá? Então, 90 miligramas dividido por 6, 15 miligramas. E qual que vai ser a minha dose de resgate? Né? Se a gente usar o fator de 1/6, então eu pego 90 miligramas, 1/6 de 90 também vai dar 15, tá? Vocês perceberam que quando a gente usa de 4 em 4 horas e com um fator de 1/6, né, a dose regular fica igual a de resgate. Mas tenham com vocês esses valores, porque às vezes o paciente vai estar tomando morfina de 8 em 8 horas, né? De 6 em 6, então isso não vai ficar igual, tá? Então, a nova prescrição do paciente vai ser 15 miligramas de morfina de 4 em 4 horas, mais resgate de 15 miligramas até de 2 em 2 horas. Quais são os principais efeitos colaterais da morfina, né? Então, náuseas, vômitos, constipação, alguns deles sonolência, tá? E a maioria deles melhora na primeira semana. O que que não melhora? Constipação, tá? Então, a mão que prescreve opioide é a mão que prescreve laxativo, porque senão vai ser a mesma mão que vai tirar o fecaloma. Então, assim, gente, tenham isso em mente, né? Mas lógico que você vai avaliar cada paciente. O paciente já está com diarreia, você vai passar o laxativo? Não, né? Vamos ver como é que ele fica. O paciente já é constipado? Não, vamos logo começar esse laxativo junto com o opioide. O paciente tem um intestino regular. Olha, senhor, eu vou deixar aqui, se o senhor ficar mais de um dia sem evacuar depois que começou a usar a morfina, você já começa o laxativo. Mas eu acho que o mais importante é a gente lembrar, a gente estar atento a esse efeito colateral. Outros efeitos, né? Cheirostomia, retenção urinária, tá? Eu tive um paciente que se deu super bem com a morfina para dispneia, mas teve retenção urinária. Hipotensão postural, que acontece mais quando você tem uso endovenoso, né? Por ativação de mastócitos, que também vai explicar a questão do prurido, né? Sudorese é bastante incomum, eu tive um paciente com metadona, tá? Mas isso pode acontecer, alucinações, delírio, alterações respiratórias, né? Mioclonias. Então, aproveitando essa parte aqui, qual que é a tríade clássica de um paciente com intoxicação por opioide, né? Como que ele vai chegar no seu pronto-socorro? Vai chegar lá na sua sala de emergência? Vai ser um cara que vai chegar rebaixado, bradipneico, tá? E com pupila miótica. Você vai chegar lá na pupila dele e falar, opa, tá miótica, tá? E disso, o que que mata? A bradipneia. Então, isso pode levar um paciente a uma parada. Qual que é o antídoto da intoxicação por opioide? Naloxone, né? Então, lembrar que a ampola de naloxone são 400 microgramas por ml. Qual que é o risco de você pegar e fazer uma ampola ou meia ampola, né? O paciente, imagina, o paciente fazia uso para dor, ele voltar com uma dor excruciante, né? Ele ter edema agudo de pulmão, ele ter crise convulsiva, né? Então, se o paciente não está na iminência de parada, né, quando você, aí nesses casos você vai precisar usar, ou parado, você vai precisar uma ampola ou meia ampola, seu único objetivo vai ser que esse cara saia da bradipneia, né? Então,
deixar uma frequência ali respiratória maior do que 12, né? Então, é, e aí como é que você faz isso, né? Você vai pegar essa uma ampola de 400 microgramas, diluir para 10 e vai fazendo 1 ml a cada 3 a 5 minutos até ele atingir esse nível onde ele sai dessa bradipineia, tá? Só lembrando que a duração do naloxone é de 45 minutos, então é um cara que você vai ter que ficar em cima. Uma outra coisa para a gente lembrar, né? A gente está falando aqui de intoxicação por opioide, pensando mais em morfina. Mas digamos que esse cara tem uma intoxicação por metadona, né? Então, que ela fica até 7 dias no corpo, enfim, ela pode durar bastante tempo. Então, o cara às vezes sai da intoxicação pelo opioide, mas logo em seguida volta. Então, só para não dar alta para esse cara e esse cara intoxicar de novo em casa, tá? Então, ela pode gerar crises convulsivas, tá? Hiperalgesia, e qual que é a ideia daqui? Se eu estou bloqueando receptores opioides, a dor tem uma função no nosso corpo, né? A dor, ela tem uma função de proteção. O que que seu corpo entende? Então, deixa eu colocar mais receptores aqui. E aí você pode gerar uma hiperalgesia, às vezes precisa associar medicações, precisa trocar, tá? É sempre interessante você deixar o opioide junto, por exemplo, com a dipirona, com o paracetamol, que percebeu-se que são poupadores de opioide, ou seja, você vai precisar de doses menores de opioide, tá? Pode levar a sonolência, alterações cognitivas. E os adjuvantes, né? A gente tem a amitriptilina, duloxetina, venlafaxina, falando de antidepressivo. E outros de antidepressivos não podem atuar em dor? Podem, né? Se a gente pensar de novo naquele conceito inicial lá de dor total, que a gente tem os componentes físicos, psicológicos, sociais, espirituais. Se você melhora a depressão, você melhora a dor, né? Se você melhora a dor, você melhora a depressão, né? Então, teriam esse efeito, mas quais teriam efeitos diretos, e isso por vias de modulação da dor, né? Então, como eu comentei, a gente tem essa via moduladora descendente da dor, começando substância cinzenta periaquedutal, e que ela é ativada por aumento de nora, né? Então, você aumenta a noradrenalina. Então, os duais, né, duloxetina e venlafaxina são muito bons para dor, tá? A amitriptilina, né, que é um tricíclico, também seria muito bom para dor neuropática, né? Então, sobretudo para dor neuropática, esses casos. Assim como eu comentei sobre o tramadol, tá? Que também seria bom para dor neuropática. A metadona também é boa para dor neuropática, porque ela teria um efeito em receptor de glutamato NMDA, que está associado com dor crônica, tá? Outras medicações que poderiam ajudar com dor neuropática, né? Então, carbamazepina, canal de sódio, né? Então, pregabalina, canal de cálcio, gabapentina, canal de cálcio também. Então, mais uma curiosidade aqui, qual que é o tempo que a gente leva para os antidepressivos fazerem efeito? De forma geral, 2 semanas, um mês, né? Para dor, pode começar com 3 dias já, tá? A amitriptilina, a gabapentina já teria efeito em dor. Anticonvulsivante, né, que eu coloquei a gabapentina, que é o que a gente tem no Sistema Único de Saúde, né, por LME, né? Então, pode chegar até 3.200 a 3.600 miligramas por dia. Então é isso, tá, gente? Obrigado, eu fico à disposição aí. Só entrar em contato aí, pode me procurar no Instagram ou pode mandar um WhatsApp aí, que eu estou à disposição.